Sejam bem-vindos ao Jairo Pode Tudo. Esse podcast que a gente fala de tudo um pouco, arquitetura, design, inovação. Quero agradecer aos meus patrocinadores, Criare Cavaleiros, Luminárias da Cidade, Cavaleiros Casa e Lazer, Up Smart Painéis Inteligentes, Milênio Schwartz e agora, que também nosso novo patrocinador, Casa Ambiente. Muito obrigado, vocês que já acreditam nesse projeto. Hoje eu tenho uma convidada, uma amiga pessoal de longa data. Nós, inclusive, tivemos um escritório juntos durante um tempo aqui em Macaé. Ela foi para São Paulo. Ela que sempre... Eu aprendi muito a gostar de trabalhar com cor por uma influência dela, tá? Essa coisa mais colorida e tal. E ela sempre é a mesma vibe minha, um pouco caótica também, né? Bruna Caputo, que é arquiteta com especialização em design de interiores e mestrado em... Design, tecnologia e inovação. Gente, essa mulher é um combo. ela é maravilhosa. Por me receber. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que fico honrado, entendeu? De verdade, Bruna. Muito feliz. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai fluir com toda certeza. Gente, percebam pelo colorido dela, né? Quando eu falo que ela gosta de cor, é porque ela gosta de cor mesmo. Gosto. Né? Não é? Sempre foi, né, Bruna? Sempre foi. Desde pequena, eu sempre gostei muito de cor. Eu acho que a cor dá identidade pra pessoa e dá alegria por onde a gente passa. É uma marca também, né? É uma marca pessoal, né? É uma marca pessoal sua. Eu lembro muito das suas saias. Das saias. Eu adorava aquelas saias coloridonas, sabe? Floral, né? Eu adorava. Saia. Gente, é Bruna. É uma Bruna, marca. Você... durante um tempo, sua família morou aqui em Macaé e tal, seu pai, né? Sim. E aí, do nada, de repente, não mais que de repente... Me mudei. Mudou. Me mudei. A diferença do perfil de mercado Macaé, Cruzeiro, São Paulo. Muda muito de estado, né? O carioca por si só, pro paulista, já é bem diferente. Mas por eu ter sido criada lá desde pequena, eu não sofri tanta diferença, mas em questão de mercado, Macaé por si só é uma cidade bem flutuante, né? Então, aqui tem agora com muita faculdade, tem 5 anos que eu saí daqui, né? Já tem isso tudo? Já tem. E habitual, eu pretendo voltar, né? Como foram as coisas, mas... hoje em dia, habitualmente, eu moro em Cruzeiro, né, que é uma cidade de interior, mas que pega todo o Vale do Paraíba, uma cidade que tem muitas coisas que agregam, né, muito perto da Dutra, então é diferente daqui de Macaé, mas em relação a clientes, né, por Macaé ser uma cidade muito flutuante, aqui hoje eu vejo que tem muito estudante, tem muito pessoal de medicina, o pessoal da engenharia. Então, acaba que o pessoal vem um pessoal mais novo, que passa até muito em concurso. Então, aqui eu pegava mais reforma de apartamento, de casa. Lá é mais reforma de casas maiores, né? Aqui são Você comentou, inclusive, menores. que estava fazendo uma reforma de igreja, né? Uma igreja na cidade, a igreja mais antiga de Cruzeiro. Eu estava fazendo a parte da reforma da fachada. Então, tem que ter todo um cuidado para você não mudar a parte de história, né? Descaracterizar. Exato. Mas a gente está mexendo com elementos arquitetônicos que não desfigure, né, a parte da igreja, mas que realce a fachada, né? Hoje em dia... O que as suas especializações contribuíram para você chegar onde você chegou hoje? E o que a gente fazia de errado no passado que você enxerga, opa, não deveria ter feito dessa forma? A gente não pode dar hoje tanta opinião, eu acho, no sentido de não ter tanto embasamento para você poder responder certas perguntas. E ter mais cuidado com o que o outro pensa, né? Não pode ser aquela coisa que você fala, eu vou passar e vou falar o que eu penso e dou a que doer. Não é assim, né? Hoje em dia eu sinto que... acho que amadurece, né? Eu formei muito com certeza. nova, com 23 verdade, anos. Hoje em dia eu tô com 32, faço 33.
Então, é amadurecimento de vida, né? Você aprende a lidar melhor com as pessoas, aprende... Na verdade, eu sempre tive muito cuidado com o dinheiro do cliente, né? Eu também, sempre Isso eu tivemos aprendi essa preocupação. muito com você, porque hoje em dia, tanto para você fazer uma reforma, quanto para você construir, é muito dinheiro de início ao fim. E tá tudo muito caro, a gente estava conversando... com valor muito alto, então... quando o cliente já chega para mim, eu falo, olha, já é um prazer te atender, porque é um sonho já pegar o seu processo, tanto da construção, quanto porque já é um sonho realizado da pessoa poder estar investindo esse valor, né? E é independente do cliente. Se é um cliente que às vezes tem um poder aquisitivo maior ou um poder menor, para mim o tratamento é igual, não tem diferenciação. Entendi. O que muda, porque hoje a gente está falando um pouco de arquitetura e bem-estar, dessa coisa do ambiente, como que a gente pode trazer esse conceito do design e tal? Eu estava até falando mais cedo, que é aquela coisa de você chegar, muitas vezes você chega num espaço que você não entende nem porquê, aquilo te abraça, te acolhe. Uma das minhas especialidades é iluminação. Então, eu entendo que coisas que a gente gosta muito, Sim. E a iluminação tem esse poder. Tem alguma outra coisa que você entende que contribui para a melhoria do bem-estar? Em relação a parte de cor O e todo, iluminação, o todo. o conjunto da obra. Eu acho que tem que estar muito de acordo com quem vive. Algo que a gente sempre combinou muito foi que você falava, né, quando a gente começou a trabalhar na época, você era mais velho, você já tinha mais anos de atuação no mercado do que eu. Obrigado. Então, o Jairo me ensinou muitas coisas e uma delas que eu levo muito é que, na verdade, a gente faz aquela reforma, a gente faz aquele projeto, mas não somos nós que vamos morar, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falei nesse podcast, entendeu? Sempre falou. E eu gosto que, esses dias teve um cliente no meu escritório, ele falou assim, mas como é que funciona a sua linha de arquitetura? Eu falo, é muito de acordo com o cliente, eu não quero que a pessoa olhe, tem alguns arquitetos, e não é julgamento, porque cada um segue uma linha que é pontual para si, né? Mas eu não queria que a pessoa olhasse para um determinado projeto e falasse, foi a Bruna que fez. Eu quero genuinamente que o projeto fique de acordo com o cliente. Eu contei essa história semana passada. Teve uma época que eu fiz 2 confeitarias, aqui em Macaé. E uma pessoa me questionou. Eu lembro que uma pessoa me questionou e falou assim, Jairo, eu senti falta da sua assinatura no projeto. Eu falei assim, não, tem assinatura do cliente. Do cliente, é verdade. Eu acho que não pode perder quem vai estar ali, né? Ou trabalhando, ou vivendo, e tem que seguir a rotina de quem vai estar no espaço. Eu acho que isso é muito importante. Você entender como que vai ser a rotina de quem vai habitar ali. É fundamental. Para mim é o primordial. Não, é fundamental. Isso daí é com toda certeza. Então, é isso. Com essa fala, você não acredita, talvez, que a gente... eu ouvi, você falou agora que eu... me Despertou. trouxe um cliente uma vez virou porque eu achei que o arquiteto fazia o que a gente quer. Não é dessa forma. A função do nós, enquanto arquitetos, né, é orientar o cliente. Né? Então, o que você entende em orientação para o cliente quando chega? Como é que você desconstrói uma ideia para o cliente quando ele chega de que aquilo ali não vai funcionar para ele? Primeiro, você tem que ter jeito para poder falar. Você sempre teve muito isso. Graças você a sempre Deus. Teve um sorriso na voz. Tem que ter. Hoje em dia é tudo muito acelerado e as pessoas acabam ficando muito reativas, né? Sim. Tanto com o cliente ou com os prestadores de serviço. Eu acho que educação é primordial para seja quem for que você for atender. Então, para você desconstruir o que a pessoa ficou a vida inteira achando que era o certo e o que era melhor para ela, é algo custoso. E hoje eu até brinco, eu falo assim, tem lutas que eu consigo travar. Outras que a gente não vai mudar a cabeça da pessoa. E tá tudo bem também, né? Nem sempre a gente ganha. Mas a gente explica, olha, se fizer dessa forma,
gerar outros problemas, né, em questão de piso, de cor, de iluminação, de custo. Fato. Então, hoje eu sinto que com a idade, né, com 11 anos, Com a experiência. praticamente, com a experiência da vida, não só da arquitetura, mas a experiência em si, né, de um conjunto geral, a gente aprende a ter mais tato. E nem sempre a gente vai conseguir chegar e explicar. Tem clientes que falam, nossa, realmente nunca me atenei, né? Nunca pensei dessa forma, que realmente faz mais sentido. E tem cliente que fala, ah, não, é assim que eu quero, é mais rígido, né? Aham, inflexível. E inflexível. E já chegou o cliente para mim depois e falou, Bruna, devia ter feito o que você falou. Talvez não tivesse ocasionado outras questões. Mas faz parte. Numa próxima obra, né? A pessoa fica o aprendizado, gente, tá? Ouçam os arquitetos. Ouçam o arquiteto. Né? Porque tem outras experiências envolvidas, né? Principalmente a questão de piso. Piso do polido acetinado. A gente sempre comenta que por conta... Porque as pessoas, uma obra por si só, ela já é cara. Ninguém naturalmente, cara, seja uma reforma ou uma construção. Ninguém faz uma obra já pensando, ano que vem eu vou começar outra. Só se você for um construtor ou a minoria que é muito desapegado e é investidor. Mas quem faz uma obra para ou maluco ficar muito tempo, a pessoa tem que fazer escolhas sábias, né? E a gente que trabalha na área, não necessariamente questão de marca, às vezes o cliente costuma perguntar muito questão de valores, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Tem valores e tem marcas que às vezes você... Igual comprar uma bolsa. Às vezes você compra uma bolsa pela marca. A mulher entende de bolsa, entende de vestido, saias, porcelanatos e tudo mais. Então, a gente tem que ouvir o arquiteto, a gente tem que ser sábio, né? Você tem que ouvir o que o arquiteto fala, tem que ser importante para você, né? Tem que fazer sentido para o cliente e os dois conseguir atrelar. E o seu mestrado nessa área de design e tecnologia? O mestrado, quando eu fiz, ele me ajudou muito, principalmente na questão... Porque a gente estuda, né? E quando sai, às vezes, da faculdade, a gente fica... Eu já logo saí, já fiz a faculdade não prepara ninguém para o mercado de trabalho, Tem muita né? coisa que não prepara. Tinha que estar dando uma Falamos sobre isso na semana passada. Então, a gente sai muito novo, sai com 23, você sai, é novo, mas é aquela coisa assim, né? Você sai pensando que... Na época, eu lembro certinho no dia que eu fui conversar com você. Que a gente conversou sobre o projeto e dali surgiu a nossa parceria. Inclusive, nossa conversa foi na confeitaria que eu tinha feito. Foi. Que eu fui falar com você que eu tinha dúvida de iluminação. Foi verdade, de ajuda. gente! E saber pedir ajuda, né? É importante, porque às vezes os estudantes saem da faculdade e acham que vai saber tudo. E não, a vida não é assim. Exatamente. Não é esse morango, né? Não é esse morango. Aí, na época, eu falei com você, né? Aí você é muito bom em iluminação, de fato. E dali começou a nossa parceria. Com esse gancho da iluminação, Bruna, eu vejo muita gente se vendendo muito bem hoje por meio das redes sociais e tudo mais. Mas assim, a gente ouve grandes absurdos. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi, inclusive pessoalmente, foi uma coleguinha nossa, arquiteta, falar para botar iluminação, temperatura de cor de 3.000 na cozinha. Aí é um grandíssimo erro isso, tá, gente? Porque a temperatura de cor de 3.000, você não consegue ver um alimento estragado e tudo mais. Sim. Como que você entende que podemos melhorar o dia a dia do trabalho, das atividades, de tudo, do bem-estar da casa como um todo, ou com as novas tecnologias? Eu acho que a tecnologia veio para o mercado para auxiliar, para ajudar muito, né? São muitas informações, tem informações que são pertinentes, como tudo na vida, e tem umas que você ouve e fica, meu Deus, da onde que tirou essa informação? Mas tem que estudar, tem coisas que você tem que estudar, e o know-how te traz com o tempo, com as experiências. Hoje eu incluí no meu discurso, já incluí no meu discurso há muito tempo, porque assim, a gente vai, né, aprendendo com o tempo. Arquiteto precisa ser curioso. Sim. Tem que ter a curiosidade dentro de si, porque se não for, não tem como. Não tem.
E não tem problema perguntar, né? Hoje em dia, a inteligência artificial também deixa a gente maluco, né? Porque cliente acaba te perguntando as coisas e depois acaba jogando no chat, aí confunde tudo. Exatamente, eu passei por isso, Jairo. Como que é processo de aprovação em uma outra cidade, não era aqui? O chat me disse outra coisa, eu falei assim, então, ele te disse mais ou menos. Coisa errada, né? Pois é. Não, mas aí, pessoal, você escolhe quem confiar. Né? Então, a informação está de muito fácil acesso, mas ela não é 100% confiável. Não é 100% fidedigna, não. Pois é. Aí os clientes já chegam com a ideia toda montada, né? Aí para você desconfigurar... Pinterest. Não, porque antes era o Pinterest. Eu tinha pavor do Pinterest. Você lembra que eu tinha pavor do Pinterest? Porque no Pinterest... Ai, que ódio! Eu tenho uma pastinha no Pinterest. É difícil, mas tem que ter jeito pra poder falar, né? Não dá pra gente... Não, mas eu já torci a cara. A minha cara mudava na hora. Não! E Bruna com sorrisão. Tem que ter. Mas a tecnologia, ela ajuda muito, eu acho que consegue dar um norte para o cliente, mas essa parte humana, né, de saber o que vai funcionar no cotidiano. Aquele acolhimento, aquela coisa gostosa de você abrir a casa e tal. Isso nenhum ia atrás. Não traz. Nenhum ia atrás. Esse aconchego não traz. Isso é uma grande verdade. Psicologicamente falando, um apartamento pequeno, uma cidade viva ou uma casa grande, isolada e perfeita? Uma casa grande, isolada e perfeita. Eu tô morando no interior agora, né, Jairo? Você mora em casa? Não! Tá vendo? Mas pode sonhar, né? A gente já fica idealizando. Não, eu acho que tem momentos para os dois. Então, né? Na vida ainda, então. Exatamente. Eu acho que tem oportunidade, tem possibilidade para tudo. Acho que a gente tá sempre... Por exemplo, falo muito isso, acho que desde sempre eu falo isso. A arquitetura, ela é cíclica, né? Então, por mais atual que você bote o seu projeto hoje, daqui a 10, 12 anos você vai olhar e falar, coisa horrorosa. Não gostei. Vamos reformar? Porque já passou, entendeu? Aquilo ali já foi... Quando a gente vai em Casa Cor ou na Expo, cada ano que passa, se você for deixar de 5 em 5 anos, tem uma coisa muito diferente da outra. Os revestimentos, né, as tendências, elas mudam muito. E tem alguns clientes que chegam e falam, né, eu quero que minha casa seja 100% a tendência. E eu não vejo muito assim, né? Não faz sentido. Eu acho que tem que ter realmente a cara da família, de quem vai morar. Eu acho importante, né? Pegando esse gancho aí da sua resposta, já vou entrar com uma outra pergunta. Porque hoje está se vendendo muito essa coisa do minimalismo, da organização. Qual é a sua opinião em relação a esses ambientes do menos é mais? Hoje vende muito, mas tá mudando, né? Ano passado a Casa Cor veio totalmente diferente de minimalismo. Eu gosto muito de estilo casa de vó. Apesar de hoje acredito que aqui em Macaé também, né? Às vezes eu vou para algumas cidades lá perto de Cruzeiro e as casas estão todas iguais, né? As fachadas. Eu falo que cinza, fachada é lisinha, lisão. Cinza, pedra, preto, esquadria preta, travertino e alumínio amadeirado para tudo quanto é lugar. Ou preto. Falando em questões de valores, acaba que tem umas pessoas que fazem essas opções por questão financeira, que também não é muito barato, né? Faz mais para não errar e por questão de tendência. Mas eu vejo que a casa tem que ter a sua cara, né? Eu não sou a favor de, Bruna, vamos reformar, vamos tirar tudo. Não sou a favor. Eu sempre acho que tem algum móvel que ou era da casa da minha mãe, ou era da casa da minha avó, ou era da minha sogra, entendeu? Tem algum valor simbólico para a pessoa que eu acho que a gente tem que manter. Eu não sou aquela... Igual o pessoal às vezes pergunta, mas você vai chegar lá em casa e vai tirar tudo? As pessoas têm muito isso, né? De achar que o arquiteto vai chegar e vai fazer a limpa na sua casa. Eu não vejo assim. Eu acho que você tem que ter história. Você tem que ter memória. E hoje em dia, não que o menos é mais. Eu sou extremamente organizada.
Então, gente, isso é eu verdade. sou muito organizada. Eu passava um sufoco, porque eu não sou tão organizada Eu assim. sou muito organizada. Então, não é que o sinônimo hoje em dia da casa... Quando ela gritava Jairo Lúcio, era um problema. Jairo, tá tudo desarrumado. Eu sou bem sistemática até com essas coisas de limpeza. Então, não é que eu acho que a casa não tenha que ser minimalista. Primeiro, eu acho que a casa tem que ter a cara da pessoa que vai habitar. Ponto. Isso pra mim é inegociável. Uma segunda questão é que o minimalismo não é de você ter menos é mais. Eu acho que você pode ser mais organizado até para você conviver no espaço. De você ser mais organizado num contexto geral. Sabe? Igual um escritório, deixar tudo mais organizadinho, do que ter tudo e ser aquela bagunça, porque você não consegue nem raciocinar faz sentido, né? o que você está fazendo. Então, assim, eu gosto de chegar no meu escritório e tá tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Até para você ter uma fluidez maior no seu cotidiano, né? No seu dia, assim, você sente que rende mais. Eu concordo plenamente com você. Eu tô fazendo um projeto no Espírito Santo. E uma das coisas que a minha cliente virou, eu falei assim, Jairo, quando você entrar na minha rua, no condomínio, quando você estiver subindo à esquerda, tem uma casa que parece uma clínica, só falta um logo dourado para ser uma clínica de estética, Sim. entendeu? E eu quero casinha com telhado e tal, com flor na frente. E a casa que eu tô fazendo, ela é uma casa quase no final de rua, sabe? Fofa. Exatamente. Tem essa coisa, eu falei, Acolhedora. nossa, é uma coisa extremamente simples, um telhado simples, mas assim, tem a madeira, tem essa coisa que conta história. Entendeu? Mas você acha que hoje em dia as pessoas estão tirando um pouco, assim, da questão da telha, por questão de custo? Não por isso, por conta dessa coisa do modernismo, né? Que é essa Sim. coisa contemporânea, na verdade, Sim. não é nem modernismo, né? De querer, não. Hoje virou uma competição. Sim. Uma, E pé direito. o tal do pé direito duplo, né? Fica bonito. Eu acho que tem momentos e momentos. Sim, Eu sim. acho que cabe para um projeto, talvez não para outro. Sim. Tem várias coisas que eu já tive cliente que falou assim, sem pé direito duplo, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui para limpar, ficar me matando nessa casa, Eu sou não. muito da praticidade. Aham. Tem coisas que eu falo, gente, porque assim, mesmo que o projeto é feito para outra pessoa morar, por eu ser extremamente sistemática com essa questão de praticidade, porque hoje em dia a vida por si só já cobra muito da gente, o cotidiano, né, aquela coisa rápida, tudo para ontem, né? Então, tem algumas coisas que eu explico para o cliente, mesmo que visualmente fique muito bonito, usualmente no cotidiano talvez não seja a melhor opção, visto o pé direito alto, né? Para você trocar, tudo você tem que pensar muito distante. O pé direito alto, se estragar uma luminária, dependendo vai vir o andaime, você vai ter que pagar a pessoa para vir. Então tudo depende, eu converso muito isso com os clientes. Qual a sua disposição para aquilo depois? Porque a entrega da obra realmente é tudo muito maravilhoso, mas vai ter que ter A esse manutenção ajuste da depois, casa. né? Fita de LED foi até uma indagação que o cliente me fez esses dias. Ai, Bruna, mas a gente vai colocar fita de LED, como é que fica essa questão de trocar? Hoje as fitas estão muito boas, né? As marcas melhoraram muito, então a durabilidade da fita, você pode até me dizer melhor do que eu, né? Fato. Ela tá mais durável. Então, não adianta você querer pegar uma fita muito barata que daqui a um tempo realmente você vai ter que trocar. Mas quando você tem o investimento certo, as especificações, direcionamento certo do arquiteto, né, para fazer o luminotécnico, ali a iluminação ela fica por um bom tempo. Agora não tá no script, mas assim, perfil do cliente lá da sua cidade Sim. em São Paulo, ele compra mais em loja física ou é o tal da internet, depois dá problema e vai para resolver na loja física? Jairo, eu tenho conversado muito com os clientes porque para comprar em loja física. Aham. Primeiro O que eu sempre pós-venda. dou o pós-venda. O pós-venda pega muito pro depois, no decorrer da obra. Eu acho que faz muita diferença. Claro que hoje em dia o mercado ele tem valores diferentes, os materiais são diferentes. Então, quando você vai comprar uma cuba, você tem que ver qual a matéria-prima, se vai arranhar, questão de espessura. Então, tem muita coisa por trás de uma venda de uma cuba. Mas eu tenho quebrado um Ela pouco... tá usando o exemplo de uma única cuba, De uma tá, única gente? cuba. Que muda muito. Porque as pessoas acreditam, é a mesma coisa. Não O é a aço mesma muda. coisa. Não é a mesma coisa. Então,
Hoje em dia, eu indico que o cliente vá até a loja, compre ali na região, até para fortalecer, né, as pessoas que têm. O comerciante hoje em dia, para estar com a porta aberta, é muito guerreiro, né? Porque Isso é o verdade. mercado virtual, né, de venda pela internet, tem para tudo quanto é gosto, tudo quanto é valor, então já está bem acirrado. Mas os meus clientes, graças a Deus, têm comprado em lojas, então fica mais fácil. Até quando o cliente quer comprar em lojas muito grandes, né, em lojas multimarcas, né? Tipo Telenorte em São Paulo. Telenorte, Leroy. Aham. Tem algumas coisas que eu acabo não indicando comprar lá pela questão do pós-venda. Pós-venda é horrível né? nessas. Eu sou muito humana, eu gosto muito de ter o contato com a pessoa. Então, Chega, abraça, chegar, abraçar, falar com o gerente, ter essa comunicação. Que eu acho que ajuda muito, porque a obra por si só já é muito maçante. Então, você precisa ter parceiros que te ajudem nesse íntere, porque rola muita coisa. Exato. Os meus patrocinadores são verdadeiramente parceiros. Eu vou falar da Luminárias da Cidade, inclusive aqui nesse prédio que estamos, né? Fiz um apartamento aqui. E aí, o meu cliente, na época, virou e falou assim, nossa, mas assim, caro... Vou comprar pela internet, que fica o aprendizado para você que tá aí, tá? Aí, beleza. Cara, quando chegou uma coisa pavorosa, Bruna. Aí eu falei assim, você conseguir contar os pontos de LED. Sim. Aí eu falei, tá vendo? Aí o que aconteceu? Perdemos tempo, dinheiro. E tempo é dinheiro, né? E tempo literalmente é dinheiro. E aí, o que aconteceu? Comprou onde eu falei que era para ele comprar inicialmente, na Luminárias da Cidade. Sim. É bom ter parceiros. Realmente, a Luminárias da Cidade aqui é uma mega parceira. É, uma super. Já compramos muito lá. E o atendimento é diferente. Você ter um atendimento humanizado. É diferente do que você fica falando do saque no WhatsApp, gente. É péssimo isso. Outra questão. Essa coisa do design, tecnologia, inovação... Você acredita, não estou falando do seu mestrado, você mestra, né, no assunto. Sim. Muitas pessoas vendem isso como se fosse um grande diferencial deles, mas assim, que não tem conhecimento sobre. Em relação ao quê? Em relação ao mercado propriamente dito, porque você tem a experiência. O que isso contribuiu para você, entendeu? Hoje, fazer o seu projeto diferente dos demais. Hoje eu vejo que um diferencial muito grande é a escuta. Em relação quando você pega independente do que seja, assim... Do produto. Do produto. O mestrado me ajudou por outras questões, né? Principalmente profissional, que foi o que você pontuou. Mas eu acho que o que realmente muda hoje é a escuta da pessoa. As pessoas estão com preguiça de ouvir as outras. Então, quando o cliente chega pra gente, você já consegue... Isso eu aprendi muito com você. Tem muita coisa que você já consegue aprender ali naquela conversa. Então, você já vai saber se o cliente gosta muito de tecnologia, se ele vai querer uma casa toda automatizada, se ele vai querer fazer esse investimento, porque é um investimento. É um investimento. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, quero, mas quando vê o orçamento, deixei de querer. Exato. E é desde esses dias eu tava vendo esqueci o nome agora, gente. Uma tomada. Eu não gosto de luz, né? Um acendedor. Aí, na internet, ele mostrava, o cliente queria comprar e o acendedor... Tudo você tem que pensar antes. Aí a pessoa foi, o cliente comprou e o acendedor, ele tinha luzinha. Aquilo ali é um incômodo. Então, é um incômodo. Principalmente para um quarto. Exato. Então, era para casa toda. Então, depois teve que trocar tudo. Então, quando você conversa com alguém que entende sobre o tudo assunto... Azulzinho, bonitinho. Tudo azulzinho, aquelas bolinhas, né? Então, tem que ter alguém por trás para poder te direcionar, né? Internet tem de tudo, né? Você compra qualquer coisa hoje em dia na internet, mas tudo chega muito rápido, todo mundo tem muito acesso, mas assim, chega rápido, compra barato e tal, e não tem o quê? Qualidade. Não tem qualidade. Muitas coisas não têm qualidade, poucas têm, né? É diferente. Com esse know-how que você tem hoje aí, a gente está falando de 10 anos. 10 anos é tempo, hein? 11 anos já quase.
É tempo, hein? Pois é, eu falo que eu tenho 15, mas na verdade estou arredondando porque eu quero pular de 15 para 20, entendeu? Entendi. Eu quero já papou, né? Eu tô lá com 18, Sim. já pode tirar a carteira de motorista. Entendeu? Pois Com esse know-how que você tem, você já chega com o pé na porta ou você já vai mais fofinha? Eu sou mais fofa. Você é fofa, Eu né? sou fofa. Eu tento. Eu não acredito que ser agressiva seja a melhor opção pra você. Não, mas por exemplo, para essa coisa do ambiente, porque às vezes quando você chega, a pessoa já tem uma ideia dura sobre aquele, quero isso aqui. Eu já tive um cliente que disse, olha, eu quero a minha mesa com 1,90 m e tanto, não sei o que, aqui vai sobrar. Já rígido. Eu falo assim, cara, você não precisa de mim. Aí você fala assim, mas você já pensou por esse outro lado? O que vai interferir na sua vida? Mas você já pensou? Mas você já sonhou? Aí a pessoa começa a dar essa... Quando você abre uma quebrada. É engraçado que às vezes eu atendo alguns casais que um casal não tem nada a ver com o outro, né? Eu tenho uma história de um casal que eu atendi. Gente, ele era uma reforma de cozinha. Sendo que a cozinha de um era completamente da cozinha do outro. Sim. Aí ele só tinha uma coisa em comum da cozinha deles. A lavar-louça. Eles sabiam. Aí eu lembro que eles começaram a brigar na minha frente. Eles começaram a brigar e tal. Não vou falar nomes. Calma. Aí eu lembro que ele virou e falou assim, ô fulana, você falou da sua cozinha, eu posso falar da minha? Eu falei assim, que ótimo, teremos 2 cozinhas, a arquiteta agradece. Aí virou, todo mundo riu, ficou uma coisa. A grande verdade é que eles não sabiam o que eles exatamente queriam. Isso, de fato, a gente passa, porque as pessoas muitas vezes acreditam que querem uma coisa. E às vezes não tem nada a ver. E não tem a ver. Vou te dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, eu fui fazer um projeto e eles queriam uma cozinha azul. Porque é azul, próximo ao mar e tal, não sei o quê. Nananã. Bruna, em momento algum do briefing e tal, eles falaram que eles gostam de azul ou coisa do tipo, entendeu? Eles só faltaram falar assim, a gente odeia azul, entendeu? Mas não, porque está próximo a mar. Eu falei assim, gente, mas você vai, de fato, né? Eu chamei e falei assim, olha só, eu não identifiquei o azul para vocês. Só porque vocês estão... Eu falei assim, não, mas vai ser muito frustrante ter aquilo ali em azul. Não é algo barato. Não você é barato. Chegar e vai falar, enjoei, vou trocar. Não dá, sim. Entendeu? Então, nossa função enquanto arquiteto, orientar sempre o nosso cliente, né? Sim, com toda certeza. De você ter... tem uma pergunta que eu sempre faço pro cliente, falo, você amou? Eu falo que é uma pergunta do uau, entendeu? Deu uau, frio na sua barriga. Quando é o uau, aí você fala, cara, é isso? É isso, porque você vai fazer um negócio que você não vai ficar trocando, né? Então tem que ser aquela coisa de você bater o olho e falar assim, nossa, gente, eu amei, é isso. Porque tem adornos, a gente que faz muito interiores, adorno é mais fácil de você trocar. Por exemplo, eu recentemente na minha casa... Eu enjoei da cor da parede, meti lá eu falo que aquilo ali todo dia muda de cor, entendeu? Tá amarelo, tá verde e tal. O nome da cor é Explosão Cítrica da Coral. É uma cor muito vibrante. Ela refrescante, entendeu? Que tem a ver com a minha personalidade, entendeu? Sim. Tem a ver com a minha personalidade. E isso é importante, porque são coisas que você consegue trocar. E depois, né, enjoou, aí você consegue trocar de novo. É mais fácil. Mais fácil. Mais barato, mais rápido. Sim, bem mais. Você consegue pintar uma parede em horas. Sim. E aí tem um custo disso. Sim. Mas um móvel planejado são meses, um investimento muito mais alto. Tem clientes meus agora que eu estou entregando a casa que eles gostam muito de verde. Então, mas foi algo que desde o início eles sempre pontuaram. Então tem 3 ambientes na casa que tem o verde. E eles estão felicíssimos, é algo que eles amam, né? Eu falo, você amou? Amei. Então, é algo que a pessoa vai colocar e é uma certeza. Mas se você fica naquela coisa assim, não sei, né? Igual esse exemplo que você deu do azul, não faz sentido a pessoa colocar. Porque assim, a gente vira Forrest Gump, né? Contador de histórias. Sim.
Eu não, inclusive o apartamento está sendo reformado nesse momento. Minha cliente queria uma cozinha rosa. Sim. Sendo que aí eu falei para ela, porque ela gosta de rosa e tal, não sei o quê, nananá. Mas sendo que ela pretende vender o apartamento daqui a algum tempo, porque ela vive mudando de cidade. E aí eu falei assim, tá, então tinha que atender várias coisas. Sim. Eu falei assim, você acredita então, você pode inviabilizar a venda sua desse venda. apartamento Sim. no futuro Sim. por conta de uma coisa que as pessoas vão, vou ter que trocar essa cozinha, vai ficar mais caro. Não. Não quero. Ela já não tinha pensado nisso. É verdade. A pessoa, quando faz um espaço, né, às vezes você tem que ter até essa conversa com o cliente para saber até onde vai aquele investimento dele, né? Se é um cliente que vai perpetuar por muito tempo naquela cidade ou se daqui a um tempo ele vai sair. Já teve cliente que chegou em contato, não, Bruno, eu quero entrar só para fazer uma casa para revenda. É diferente de uma casa questão de valores, né? Quem vende quer ter um lucro maior do que quem vai habitar. Então tem que ter muito esse cuidado, realmente é um diferencial. Falando um pouco de pandemia, que foi na época que você foi para São Paulo e tal. A casa virou um pouco escritório, o escritório virou casa, as pessoas estão trabalhando mais, menos. Qual a sua opinião em relação a isso? A casa virou uma loucura, né? A casa virou... Quem não tinha espaço começou a arrumar espaço, né? Precisou, eu achei na verdade. que foi uma virada de chave, né? Para as pessoas darem... Não que não dessem, mas muitas começaram a mudar a perspectiva em relação tanto ao interior, né? Design de interiores, quanto ao arquiteto. Como a casa, ela é tão importante pra gente, porque você fica sua vida toda ali. Igual você, às vezes, tem alguns clientes que viram e falam assim, eu não vou fazer esse investimento de comprar uma cama box muito boa. Gente, você passa a sua vida inteira dormindo numa cama ruim, sabe? Tem umas coisas que você tem que... E eu acho que o pessoal deu mais valor depois da pandemia, né? Porque não tinha o que fazer. Você tinha que ficar ali, né? Até o certo era ficar, né? A grande maioria ficou. Então, muita gente começou a ver os defeitos. Minha primeira obra que eu peguei em cruzeiro foi de uma área de lazer, numa piscina. Eu lembro. Que o cliente... Eu lembro. Foi logo depois da pandemia. Ele falou assim, Bruna, eu não sabia que... Eu detestava a minha área de lazer. E ela não condiz mais. Porque as pessoas começaram a ver... Permanecer, estar em casa e sentir necessidades. Exatamente. Tiveram muitos arquitetos também que ganharam... visibilidade por fazer escritórios, né? Parte de iluminação, sua área também, que é muito importante. Como muda, porque hoje... E acredito também que hoje tem muita gente que trabalha em home office, né? Muita gente ficou Muitas empresas flexibilizaram. Exato. Eu falo, hoje mesmo, eu estava tendo uma reunião cedo, que eu estava achando que todo mundo era daqui de Macaé. Não, tinha uma pessoa de Santa Catarina. Então... O Vinícius, eu falei, não, é porque eu sou de Criciúma. Eu falei, gente, tava achando, não, eu sou de Criciúma. Nada a ver, né? Pois é. Isso foi um benefício, um ganho da pandemia, que facilitou essa tecnologia de apresentação de projeto, uma coisa remota e tal. Eu acho importante. Eu tô até fazendo um projeto de um cliente que ele trabalha em casa e... Ele frisou bem, Bruno, eu quero entrar no espaço e realmente é o meu trabalho. Mesmo que seja na minha casa, é uma outra órbita, né? E é importante você ter essa diferenciação, né? Do seu trabalho, da sua casa. Dá para você ter os dois, eu tenho né? Isso hoje, não sei se vocês sabem, mas eu tenho isso hoje. A minha casa e o meu trabalho são juntos, mas completamente independentes. Exato. Então dá para você ter, né? Até hoje em dia tem muita gente que fala por questão de custo, né? Para ser mais confortável. Tem gente com filho prefere ficar em casa. É mais fácil, né? Eu acho que com filho é mais caótico. Eu acho. Mas tem muita gente que consegue. Tem muita mãe que fica, entendeu? Que aí você consegue trabalhar até mais tarde. Não precisa ficar sozinha no espaço. Então, você tendo um bom projeto, você consegue distinguir, né? Fazer essas duas opções sendo numa casa só. Eu consegui isso
em um apartamento que você conhece bem, né? Sim. Eu consegui fazer isso muito bem. Recentemente, eu tive um cliente com um filho adolescente que, assim, ela não via o filho. Moravam na mesma casa, mas Morava na mesma casa. Sim. Aí ela me apresentou o quarto do filho, ele tava lá, entre as cobertas e tal. E, tipo assim, eu juro que ele tá por aí, Ele entendeu? tá aqui. É. Aí, então, aqui isso e tal, não sei o quê, nananã. O que você acha? Você acha que faltou uma máquina de lavar e um micro-ondas? Porque ele só fica aqui. Entendeu? Porque eu acho não, de verdade eu acredito que a pandemia também trouxe essa coisa do isolamento, principalmente dos adolescentes, pré-adolescentes, que, tipo assim, no dia ter contato com um amiguinho e tal, e aí eles se fecharam nessa bolha. Né? Fica, pior que fica mesmo. Você também concorda com isso? Concordo. As pessoas ficaram mais introvertidas, eu acho. Hoje, a gente, por exemplo, temos vários condomínios, né, grandes muros, por exemplo, temos verdadeiras fortalezas quase. Qual a sua opinião em relação ao design e à tecnologia com esses condomínios? A parte de segurança, né? Exatamente. Eu não consigo nem julgar muito, porque hoje em dia está tudo tão perigoso que a gente tem que se adequar, né, a esse período que a gente está vivendo. Um dos melhores mundos era igual antigamente, né? Os muros baixos, as casas todas interligadas praticamente, mas a gente não consegue mais hoje em dia ficar como se não tivesse perigoso, né? Contando com a sorte. E por mais que às vezes você more ao lado da outra pessoa, às vezes você não conhece. Então, apesar de visualmente, esteticamente, não ser algo que eu fale, nossa, que lindo, né? É até engraçado quando a gente vai nos condomínios que não são murados, né? Que as casas são inteiriças. Fica muito mais bonito, né? Fica muito mais visualmente confortável de você ver. Mais harmônico. Mais harmônico. A parte da arborização, dá todo aquele aconchego, não fica aquelas muralhas. Mas hoje em dia é complicado, não tem nem como você questionar a pessoa, né? Eu fiz essa pergunta porque ontem, vendo o Fantástico, eu percebi uma coisa. Tinha um caso de um trabalho análogo à escravidão, onde a pessoa foi passando de geração para geração. Pertenceu à avó, à mãe, à neta, então foi quase que um patrimônio. E aí a vizinha, a vizinha falando, que foi muito engraçado. Gente, mas a gente não tinha ideia do que isso estava acontecendo. Entendeu? Pessoas... Do lado da minha casa. As pessoas vivem, acho que hoje, muito dentro de uma bolha, né? Acho que até por essa questão de muita coisa ao mesmo tempo, muita informação. É muita informação, né? É tudo com muita rapidez. Então as coisas acontecem do seu lado e às vezes você nem vê. É algo que a gente tem que até se atentar, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem que você fala, gente, não me atinei, né? Não vi, né? Meu Deus. E essas muralhas acabam que deixam a gente mais distante do nosso vizinho. Mas eu não consigo chegar para uma pessoa e falar assim, não faz, não coloca câmera. Não é desse jeito. Não é dessa forma, porque dá medo, né? Eu tô fazendo uma casa, né? Uma revitalização de uma casa. E aí a casa ela tem a parte interna para o condomínio e os fundos da área gourmet dá para uma área externa que atrás é uma rua. Sim. Mas você não teria acesso. A gente está criando um portão. E aí minha cliente virou e falou assim, Jairo, e esse portão aí e tal? Eu falei assim, vamos tirar. Eu falei assim, cara, eu manteria, sabe por quê? Imagina o seguinte, chega convidado seu, você pode falar assim, olha, entra pela rua lá em cima e tal, não, porque a rua do condomínio é uma rua menorzinha e tudo mais. Não, porque a gente vai botar câmera, botar serpentina, não sei o quê. Eu falei assim, eu sou da opinião que isso tá escondendo muita coisa. Despertou minha curiosidade. Sim. Calma aí, deixa eu pular aqui para ver o que tem. Pode ser. Uma diferença que eu vejo daqui de Macaé para Cruzeiro são as cidades. Lá é muita casa de rua ainda, né? Macaé tem muita casa, mas hoje em dia, desde quando eu saí, né? Muita casa também de condomínio, né? Então, as casas lá tem muito essa questão de 2 portas, casas enormes, uma casa que vai no quarteirão da outra. E é gostoso, né? Fica algo mais
fofinho, né? Aquela coisa assim de Acolhedora. casinha, acolhedora. Mas em cidade maior é mais complicado, né? Uma coisa que eu discordo, para mim é um contrassenso. O seguinte, a gente vê esses condomínios muito fechados Sim. e tal, mas ao mesmo tempo a gente vê grandes áreas de lazer. Sim. Você já percebeu Já isso? percebi. Grandes áreas de lazer, onde as crianças têm uma rotina Sim. de menos telas e tudo mais. Isso também é interessante, Eu né? acho que agrega. Eu moro num prédio, né? Então, final de semana, as crianças todas descem ali pro prédio. E é importante essa convivência entre eles, né? Eu acho que até é importante dos arquitetos fazerem no projeto áreas comuns que sejam atrativas para quem vai morar ali, né? Que tragam essa convivência. Depois da pandemia, as pessoas por si só já viraram numa bolha, né? Cada um tem uma forma de pensar, então tem que ser algo que traga a pessoa para fora, por mais que seja apartamento, que seja casa, né? Para ter esse convívio diário que é importante. Você ter convivência com outras pessoas, né? É muito É importante. muito importante. Né? Muito importante. Sim. Você acredita que nós, enquanto arquitetos, temos essa responsabilidade, então, de oferecer isso para a sociedade? Acho que a gente tem que pensar além. Além de entregar uma praça, além de entregar um espaço de convivência, você tem que pensar no conforto, como é que aquilo vai funcionar, o que vai agregar no espaço. Até questão de você reformar banheiros hoje, né? Você tem que pensar em tudo. Esses dias eu reformei num banheiro, lá em Cruzeiro, e fiquei pensando... Aquele colorido, gente, ela é a mulher... E assim, ela é muito antenada, porque ela colocou você, é o pimenta rosa? Ela é o pimenta rosa. Eu não Mal sabia. chegou no mercado. Mal chegou no Antes mercado. de chegar no mercado, a pessoa já tinha me ligado, olha, Bruna, tá liberado de fazer a Mentira. compra, juro. Contatos. Outra coisa que essa mulher, gente, tenha contatos. Eu falei assim, não, libera, coloca que vai ficar lindo. E realmente o cliente também super tranquilo, ele falou, Bruno, pode trocar, né? que eu confio no que você tá falando. É tão bom isso. E hoje em dia a gente tem que pensar em tudo. Até nessa questão de segurança dos banheiros, né? De quem vai entrar, questão de quem vai olhar, como é que vai fazer. Então tem que ter todo esse cuidado. O arquiteto realmente ele pensa isso tudo para poder entregar um conteúdo, né? Digamos assim, algo físico. É importante demais essa parte. Quando o cliente tem grandes sonhos e poucos recursos, sim, como que a gente trabalha? A gente sonha junto com ele. A gente você tem que sonhar junto com ele. Mas como é que a gente executa? Mas a gente tem que dar alternativas, né? Aí que entra a sua criatividade. Porque, assim, cliente, não vou te né? O cliente que tem muitos recursos, o arquiteto fica até meio assim, falando, nossa, é tanta opção, né? O difícil é o cliente que não tem muito. Você aprendeu isso comigo. Que aí você tem que rebolar para poder entregar o melhor, né? Não necessariamente vai ser o questão de, Bruno, eu tenho tanto. O difícil é fazer com quem não tem. O difícil é você remodelar um espaço que não tem tanto recurso, né? Você entregar um bom trabalho, mesmo que não tenha tanto recurso financeiro. Tantas possibilidades. Não tirando o mérito de quem entrega produtos grandiosos também, que você tem que pensar num macro, né? Grandes empresas, né? Grandes empreendimentos. Tem também a sua dificuldade. Mas esse rebolar para a gente conseguir entregar um bom projeto, né? Que seja dentro da realidade do cliente. Realidade financeira. Exato, porque... O sonho a gente tem, né? Tem que ser execuível. Então não adianta também a pessoa entregar um projeto que a pessoa não vai conseguir fazer. Isso é muito frustrante. Sim, para nós, inclusive. Para nós. De ver o cliente falar assim, esse é o sonho da minha vida, você vai entregar. Porque, igual eu brinco, no nosso projeto, né, na nossa perspectiva, cabe tudo. A gente tem que ter esse cuidado com o cliente. Aprender a falar não. Aprender a falar, olha, dessa forma não vai funcionar. Vamos fazer de uma outra forma. Vamos tirar daqui para colocar ali. Tem que ter esse manejo. Exato. O que é a sua prioridade dentro do seu projeto? É o seu quarto? É a sua cozinha? Né? Tem que saber até onde o passo vai também. Isso é importante, porque já teve cliente que começa a obra, né, naquele gás. Cliente alto padrão. Começa naquele gás e reforma... É algo que tem os imprevistos. Então, chega no final, o cliente tá, meu Deus, né? Que loucura, quanto gasto, o que eu tô fazendo. Então, se você não segura no início, né?
o negócio sobe numa... Você lembra que a gente teve um cliente que se empolgou pra caramba Sim. com o revestimento? Tipo assim, a gente tinha um orçamento Lembro. para R$100 o metro quadrado, e aí o revestimento custava mais de 200. Não, Estourou aí, no norte. E chega no final, não é só o e eu revestimento, falava, fulaninho, né? estou preocupado com a sua saúde financeira. Você lembra que eu falava isso? Fulaninho, estou preocupado com a sua saúde financeira. E é importante você trazer o cliente para esse lugar, porque é o sonho dele, né? Aí então começa a Mas pode virar ver um hoje em dia. pesadelo. Exato, você começa a ver muita coisa na internet, é muita informação, é uma vida de muita gente luxando, né? Você fala, eu quero também, né? Porque que não. Enfim. Mas você acredita que as pessoas são influenciáveis desse jeito? Totalmente. É sério? Eu acho que tem muita gente influenciável. Eu acho. Hoje em dia eu acho. Eu acredito sim. Que se influenciam muito, assim, às vezes. Eu não sei nem se chega a ser influência ou se chega a ser. Loucura? Tem coisa que às vezes seu passo Psicopatia? não vai, né? Não alcança. Não alcança. E tá tudo bem, vamos fazer de uma outra forma que seu passo alcance. Então, eu acredito que de uns tempos pra cá a rede social anda deixando muita gente. É como se tivesse tudo muito fácil pro outro, mas, igual eu falo, você não calçou o sapato do outro, né? Você não passou pelo que o outro passou. Você não sabe como que foi por trás dos bastidores. Então, eu abri um escritório agora. Eu nunca tinha tido escritório. Ninguém sabe Como não? A que gente tinha o foi. quê? Era um- Não, amigo, eu tô falando assim Você de lembra ter da o nossa meu, estagiária? Né? Lembro, do Você meu lembra, escritório. você lembra da nossa estagiária que... Gente, a gente tinha uma placa no ar-condicionado, não desligar. Sempre tinha. Porque eu sempre... Calorento. Mais gordinho, né? Sim. Calorento e tal. Aí ela foi no banheiro. Gente, eu nunca me esqueço disso. Ariane, desculpa, tá? Ela falou assim, aí o banheiro, tô pensando em levar o computador pro banheiro, lá tá quentinho. Aqui dentro. E eu e o Jair, a gente é super calorento, então pra gente tava maravilhoso, né? Eu falei, nossa, mas tão quentinho dentro do banheiro. É que, voltando ao assunto de rede social, é um negócio que você vê ali, mas você não sabe o que a pessoa passou, né? Em diversos aspectos. Então a pessoa mostra o que ela quer, né? Isso Ninguém é uma grande mostra. verdade. A grande maioria não mostra o que passou, né? Então, assim, hoje em dia eu olho pro meu escritório, é uma realização, mas foram praticamente 11 anos para eu ter um escritório literalmente meu, né? 100% meu, tudo meu. Tudo do seu jeito. Tudo do meu jeito. Tudo que tá lá Tudo que eu... tem a assinatura Bruna Caputo. Tem. Então, é engraçado que até quando você vai fazer para você fica, meu Deus, né? Sei bem. Mariana, se você chegar até esse ponto, muito obrigada por fazer, né? Você fala, nossa, cara, eu precisei de ajuda. Levou 7 meses pro meu escritório nascer. Vai ser entregue agora essa semana, instalado na próxima. Amei igreja. Não, tiveram algumas coisas assim. Vai criar e Cavaleiros. Vai ficar maravilhoso, com certeza. Em Eu 3 dias realmente já uso tinha... os meus patrocinadores, tá, gente? Em 3 dias eu já tinha feito o projeto. Eu entrei no espaço, acho que foi num dia, 3 dias depois eu já estava com o projeto pronto, e menos de 15 dias o projeto já estava sendo executado. Mas foi um sonho de muito tempo, né? Um espaço pequeno também não tem tanta coisa para você poder fazer. Mas aquele processo todo, quem olha fala, nossa, gente, mas não sabe como é que foi, Não né? sabe o quanto a gente Exato. ralou, né? Ralou muito! Bati muito saltinho em obra, como dizem por aí. Que a gente pode até bater salto em obra, mas a gente bate com muita elegância. E ela bate com elegância total, gente. Olha essa mulher. Mas é a realização, né? Não, isso Sonho. com certeza faz muita diferença. Faz. Né? Da gente. Você se sente mais segura hoje com o seu escritório, o seu cliente chegar no seu escritório e ter essa coisa de gostei. Dá outra imponência, né? Você pegar um público alto padrão, você tem que ter esses bastidores, né? A gente vende também uma experiência. Fato. Né? Totalmente. Então, desde muito tempo, eu sempre fui muito assim. Gente, né? ela pensa em uma pessoa cuidadosa com o cliente, detalhes. sabe? Era as trenas, o chaveiro, não sei o tudo quê, personalizado. entrega. Mas esse é o cuidado o cheiro, o que você cuidado. tem. Você sempre foi muito cuidadosa. Então, você tendo Aprendi esse muito cuidado... com você também. Não pratico, mas eu aprendi. Tem umas coisas que você fez esses dias.
Deu certo. Me aguarde, me aguarde. Fica a dica. Mas a gente tem que ter, né, esse cuidado com o cliente, principalmente com quem a gente vai receber, né? Vai mostrar como que você vai ser aquele percurso. Exatamente isso. Bruna, gostei muito. Nem Foi vi bom reviver esses momentos, né, essas nossas histórias juntas. Foi muito bom. O que você pode deixar de conselho para quem está pensando em fazer uma construção ou uma reforma com foco nessa coisa do bem-estar, mas sem abrir mão da tecnologia, do design, da inovação? Tem que contratar um arquiteto, um designer, uma pessoa que tenha a ver com você, né? Que você... É praticamente um relacionamento, né? É um relacionamento? É um relacionamento, gente, porque... Às vezes tóxico. Às vezes tóxico, mas é um relacionamento. Você tem que saber ouvir, saber conversar e saber que essa relação vai perpetuar por muito tempo. Então é importante que de cara você já sinta a vontade de contratar alguém, né, quem você for contratar, que seja especial, porque a obra por si só, seja tanto de construção ou de reforma, já é estressante. Então a gente tem que tornar esse momento... Não existe obra perfeita. Não existe. Tem que tornar esse momento prazeroso. Pouco mais prazeroso. Então, você contratar bons profissionais, você procurar saber, você se informar, ir atrás de ver, né, como é que funciona, como é que é, conversar com mais de uma pessoa, procurar saber clientes, faz todo o diferencial no final, assim, de uma obra, de uma entrega. Toda certeza. É importante. Toda certeza. Eu tenho a percepção, por exemplo, qual o projeto que você mais gosta de trabalhar? Tipo assim, eu amo fazer construção, reforma. Reforma. Eu adoro reforma, eu gosto muito. O que eu amo fazer... amo de paixão é começar com um projeto arquitetônico e fazer todo o processo. Sim. Mas aí é o processo mais longo, mais cansativo, mais desgastante. E muitas vezes é o que o arquiteto menos ganha dinheiro, porque você fica um longo período. Fica um ano. Mas eu vou usar uma cliente como referência, que eu tô com ela, vai passar de 2 anos. É um relacionamento. É um relacionamento. Então você tem que ter uma ligação com a pessoa fora o trabalho, né? Você tem que gostar de conversar, de ouvir, ter o relacionamento, né? Hoje, só para você... A gente falou que ia ser a última, né? Mas a gente vai puxando assunto e tal. Que a gente é dinâmico, né? Bom de papo. Eu recebi uma mensagem. Jairo, tudo bem? Achei você pelo Instagram e tal. Eu queria saber quanto que custa um projeto de uma área gourmet assim, assim, assado. Eu falei, oi, fulano, tudo bem? Preciso de 15 minutos, uma reunião de 15 minutos com você e tal, pra você me apresentar e tal. Não, porque eu só quero ter uma referência. Aí eu falei assim, fulano, olha, aí eu peguei e mandei um áudio. Eu falei assim, então, vamos lá. Porque isso de fato aconteceu. Eu preciso entender porque, assim, um projeto é uma coisa muito subjetiva. Se você contratar 10 arquitetos, 10 arquitetos podem te oferecer 10 projetos diferentes. Com toda certeza. Atendendo o seu programa de necessidades. Né? Diferente de um telefone... que você pega a configuração, a cor e vê se você compra na loja da sua cidade. Ou se vai na internet, porque é o tipo de coisa que se compra, né? Isso daí é muito mais fácil. É um produto e um projeto é um serviço que a gente está prestando para o cliente. Então, tomando como referência, eu acabei de fechar um projeto de uma reforma de área gourmet, com a parte de cozinha e tudo mais, que eu cobrei 18, e aí a pessoa virou e falou assim, não, beleza, mas se eu não entender a sua necessidade, o tamanho, você fala assim, nossa, esse arquiteto é louco. Então, por isso que eu preciso ser abastecido com mais informações. Exato. É igual fazer uma cozinha, né? Cozinha é o que eu sempre dou exemplo. Falo, mas você pensa no que na sua cozinha? Tem gente que tem milhões de necessidades numa cozinha. Recentemente eu me intrometi numa cozinha sua, lembra? E consegue fazer esse milagre e tem muitas necessidades, né, de dentro da cozinha. E tem gente que fala que é uma cozinha básica.
Então você vai ter que estudar diferente, você vai ter que saber informações, porque não é só pegar um micro-ondas e colocar, né, um fogão, enfim. Tem toda uma parte técnica que a gente tem que estudar antes de apresentar a programação para o cliente. E eu falo sempre para os meus clientes o seguinte: segue o modelo que foi especificado. Porque eu tava numa promoção, que esse forno e tal. Aí o raio do forno muda. É maior. Sim. Enfim. Mas é importante. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer enorme te ter aqui, de verdade. Eu amei, gente. Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Jairo Pode Tudo e até o próximo.